Se você pudesse ter uma carteira de investimentos perfeita para 2025, tanto com investimentos brasileiros como investimentos internacionais, como que ela seria? Hoje eu vou mostrar a minha sugestão prática de uma carteira equilibrada para o investidor conservador, mas que já seja um pouquinho experiente. Antes de falar da carteira principal, vale lembrar que a reserva de emergência é a base para você começar a diversificar daí para frente. Aqui a gente está falando de tesouro direto e CDB de liquidez diária. Eu sempre reforço que para você ter pelo menos 6 meses até 12 meses dos seus gastos mensais bem guardados nesse tipo de aplicação para compor sua reserva de emergência e depois você parte para diversificar. Então a reserva de emergência vai estar fora da soma dos 100% que vai compor a nossa carteira diversificada entre ativos de investimentos brasileiros e gringos. A reserva de emergência por si só vai somar outros 100% e eu recomendo talvez 70% no Tesouro Selic e 30% em CDBs de liquidez diária. Daqui para frente a gente vai tratar de uma somatória de outros 100%. Vamos começar pelos investimentos de renda fixa voltados para o longo prazo. A ideia aqui é proteger seu dinheiro tanto da inflação e aproveitar as rentabilidades que estão bem da hora que a gente encontra hoje em dia. Eu acho que vale a pena direcionar 25% dos seus investimentos para Tesouro Prefixado, Tesouro IPCA e também Tesouro Renda Mais. A inclusão do Tesouro Renda Mais complementa a estratégia de longo prazo para quem está pensando em diversificar para aposentadoria. Enquanto o Tesouro Prefixado aproveita as rentabilidades que estão bem gordinhas, bem atrativas, e o Tesouro IPCA protege o seu poder de compra contra a corrosão da inflação, que os preços do Brasil só sobem, o Tesouro Renda Mais já tem aquele formatinho de gerar uma renda mensal para assim que começar você fazer o período de contribuição, dali para frente você começar a receber uma renda previsível mensalmente, também reajustada pela inflação. Então dentro desses 25%, 10% dá para direcionar para o Tesouro IPCA, que protege contra a inflação e tem um bom retorno hoje em dia para médio, para longo prazo. Outros 10% para o Tesouro Prefixado, que é ideal para travar uma boa rentabilidade e ter uma previsibilidade para cenários mais estáveis aí para sua diversificação da carteira, enquanto você aproveita também as taxas de rentabilidade que estão muito altas agora, mas lembre-se que é arriscado se os juros caírem e você pensar em resgatar antes. Pensar em ficar até o vencimento é sempre a condição mais confortável, mais previsível desse tipo de investimento, e esse resgatar antes tem marcação ao mercado. E aí se as rentabilidades que o próprio tesouro começar a oferecer daqui para frente, maiores, porque provavelmente você está investindo agora, resgatando antes você tem prejuízo, demorou? 5% eu reservaria para o Tesouro Renda Mais, que é excelente para quem está pensando em construir uma renda futura previsível para aposentadoria. Outra parte de renda fixa, mas agora a renda fixa privada, eu deixaria para CDB, LCI e LCA, que podem render mais do que o Tesouro Direto, aliás, devem render mais do que o Tesouro Direto. Esse CDB, esse LCI e LCA for a falência, a sua grana é devolvida até R$250 mil por instituição financeira emissora e um teto global de 1 milhão por CPF. Outros 20% eu direcionaria justamente para essa fatia da carteira de CDB, LCI e LCA. Mas antes de eu prosseguir, deixa eu me apresentar para quem é novo por aqui. Eu sou o Sazid Sperandi, esse é o Economy, que é a tradução dos investimentos. Aqui eu falo de liberdade financeira e vida simples, com investimentos simples. Então já se inscreve aqui embaixo. Essa categoria de CDB, LCI e LCA acaba equilibrando rentabilidade, isenção fiscal e segurança, que é ideal para períodos tanto entre curto e longo prazo. 10% eu direcionaria para CDBs com liquidez, porque você vai ter uma rentabilidade superior ao Tesouro Selic e ainda contar com a proteção do FGC. Outros 10% eu iria para LCI e LCA, que tem isenção do imposto de renda, então a sua rentabilidade, a bruta e a líquida vai ser a mesma coisa, né? Porque não tem desconto do imposto de renda, como tem no CDBs e no Tesouro Direto, com retorno interessante sem estar correndo riscos exagerados. Mas sempre se lembra de comparar as taxas antes de investir, porque não é porque a LCI e LCA é isenta de imposto de renda que ela vai render mais. Normalmente as rentabilidades são um pouquinho menores que a dos CDBs para dar uma equilibrada na comparação pós-desconto do imposto de renda, no caso dos CDBs. Sabe o que aumenta a rentabilidade desses investimentos? Deixa o like nesse vídeo. Deixa o joinha, pai. Agora vamos para os FIIs, os fundos imobiliários. Cara, tem uma combinação muito atraente de renda passiva e exposição ao mercado imobiliário aqui no Brasil, que todo brasileiro tem um carinho por esse setor. Eu direcionaria outros 20% para os fundos imobiliários. Eu gosto de dividir, basicamente, se for simplificar, entre fundos imobiliários de tijolo e os fundos imobiliários chamados de fundos de papel. Eu deixaria 12% para os fundos de tijolo, que tem uma exposição a imóveis físicos, né? Tipo galpões logísticos, tem fundos imobiliários só de galpão logístico, fundos imobiliários só de lajes corporativas, né, de escritórios de empresas. Um é o HGLG, que é um fundo de logística, e o outro é o Vino11, o 20 Offices, que é de lajes corporativas. 8% eu iria para fundos de papel, que tem um fluxo previsível de renda, principalmente em cenários de juros
juros elevados como a gente tá vivendo agora, de Selic alta, né? Tem o Iridium Recebíveis Imobiliários, tem vários outros fundos de papel na verdade, né? O Iridium é o IRDM11 e tem o Kinea Índices de Preços, KNPI11, que eu acho que é um dos grandes fundos de papel famosos no mercado. E antes da gente falar das ações, me conta uma coisa, tem algum investimento que eu não falei e você não deixaria de investir por nada? Comenta aqui pra eu saber. Outros 20% que para compor a carteira de quem é um investidor conservador, mas já tem alguma experiência, são as ações aqui do Brasil. As ações são essenciais para um crescimento, valorização da sua carteira de longo prazo. E eu gosto, por exemplo, daquela filosofia da família Barsi, né, que eles chamam de setores BEST: bancos, energia, saneamento, seguro e telecomunicações. Esses setores eles foram escolhidos lá pelos Barsi justamente pela resiliência, crescimento sustentável e bons pagamentos de dividendos, que é o que eles gostam. Apenas por exemplo, tem a ação do Banco do Brasil, BBAS3, e as ações do Itaú, ITUB4. Setor de energia ainda tem a Taesa, que tem o código lá da ação, eu acho que é TAEE11. Por fim, vamos falar das ETFs internacionais. Elas são perfeitas para diversificação geográfica e exposição a mercados globais, para você colocar seu pé em investimentos fora do Brasil. Você vai ter uma exposição cambial, uma proteção, na verdade, contra a variação do dólar, né? Sobe cada vez mais e o real vai perdendo poder de compra, vai ficando desvalorizado e ainda consegue se expor a setores muito inovadores, ampliando a possibilidade de crescimento com maior diversificação ao redor do globo. Eu colocaria até 15% ETFs internacionais na composição da minha carteira. 10% iria para ETFs de ações americanas e europeias, então você vai ter uma exposição a gigantes globais com diversificação cambial. E as ETFs são interessantes porque são fundos de investimentos que seguem um índice, né? Então se a gente fosse fazer um exemplo aqui de um ETF brasileiro, tem o Ibovespa, que é um índice que representa, a gente acaba associando como é a performance da Bolsa Brasileira como um todo. Então dentro do Ibovespa tem ali composto nesse índice as principais empresas listadas na Bolsa Brasileira. E aí tem o BOVA11, que é um ETF que replica o Ibovespa. Então se uma empresa sai do Ibovespa e entra outra, o BOVA11 ele vai lá e replica exatamente essa mesma composição, que acaba diminuindo o custo de taxas de administração em relação aos fundos tradicionais. Então você vai estar exposto a empresas e setores muito maduros e com bastante estabilidade. Agora, se você está se perguntando o que seria uma melhor ideia, investir em ETFs ou direto em ações americanas, ações da Europa, aquelas que vão acabar gerando a maior parte dos ganhos desses ETFs diversificados, eu fiz um vídeo com um especialista da XTB que manja tudo de investimentos internacionais e falou o que ele acha melhor. O link tá aqui na descrição ou nesse botão aqui em cima. A XTB conta com quase 20 anos de experiência, é uma corretora reconhecida no mundo inteiro, que está presente e regulada em mais de 13 países e no Brasil, já conquistou a confiança de mais de 1 milhão de clientes mundo afora e tem atendimento 24 horas, 5 dias por semana em português, inclusive via WhatsApp. Então dos 15% de ETFs, 10% foram para ETFs americanas e europeias e outras ETFs eu direcionaria 5% para ETFs mais setoriais, mais focadas em alguns temas, com foco em setores inovadores, tipo tecnologia e saúde, justamente para capturar alguma mega tendência. Outro exemplo, mais uma vez não é recomendação de investimento, é para você ter uma ideia do que a gente está falando, é ETF ARKK, que é Innovation ETF, que é uma ETF de tecnologia. É focada em empresas disruptivas, inovadores de setores como inteligência artificial, biotecnologia, robótica. Exemplos: Tesla, Zoom, eu acho que você já ouviu falar delas, né? Outro ETF, iShares US Medical Devices ETF, que é do setor de saúde. É composta por empresas líderes no setor de dispositivos médicos, tipo Medtronic e Abbott. Então é um setor que é relevante, especialmente em cenário que a população do mundo inteiro está envelhecendo e carece de cuidados médicos, né? Como ETF tá no meu radar de diversificação, ETFs internacionais para 2025, eu fiz um vídeo mostrando 5 motivos que me fez tomar essa decisão de incluir isso na minha carteira de investimentos nesse ano. Tá tudo nesse vídeo aqui em cima. Você tá ligado que eu me mudei, saí de São Paulo, me mudei para Itacaré, na Bahia, vendi um SUV e vim de um Ninho 94, levar uma vida mais simples. E eu fiz um vídeo mostrando como economizar e ainda assim viver melhor, não pior. Tá tudo nesse vídeo aqui embaixo. Lembrou do like? Clica nessa bolinha e se inscreve.